Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar um trechinho que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 41 em diante, que é uma passagem na vida de Jesus, quando Jesus ainda era um menino de 12 anos. E eu vou ler esse trechinho para a gente e depois eu vou fazer alguns comentários para a gente refletir sobre eles. A partir do versículo 41 diz assim: Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles o percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então, foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Esse é o trecho. Seguramente já foram feitas várias pregações sobre esta passagem, especialmente naquela parte onde Jesus está no templo com os escribas, com os mestres da lei, com os sacerdotes, e conversando com eles e fazendo perguntas e dando respostas sobre temas espirituais, e todos ficavam admirados com a sabedoria desta criança, desse menino de 12 anos. E muito já foi falado sobre isso, abordando esse tema sob vários prismas, sob vários ângulos. Mas hoje eu queria fazer uma outra abordagem sobre esta passagem. Não nesta parte do templo, mas antes. A gente pode ler que Jesus tinha 12 anos e foi com os seus pais subindo para a festa da Páscoa. E, terminada a festa, todos voltaram de Jerusalém para casa. É um trecho longo de caminhada. E depois de 3 dias, aliás, depois de um dia, os pais ficaram preocupados. Onde estará Jesus? Deve estar entre os parentes, entre os amigos. Eles estavam confiantes nisso. Mas depois foram atrás e foram procurá-lo. É interessante essa confiança que eles tinham de que Jesus estava bem. Mas ao mesmo tempo, também é curioso que quando eles voltaram e perguntaram, ninguém sabia onde Jesus estava. Ou seja, se fosse no tempo de hoje, com conselho tutelar, José e Maria teriam complicações, porque deixaram um menino de 12 anos no caminho, com um grupo, claro, mas longe dos seus olhos, longe da sua vista, longe da sua companhia. E aí começaram procurando por Jesus aqui e ali, dizendo: onde ele está? E ninguém sabia, ele não estava entre eles. E aí eles voltaram a Jerusalém. E era uma cidade relativamente grande, eles começaram a procurá-lo. E 3 dias depois eles o acharam no templo. Imaginem quantas casas eles bateram. Batendo na casa e dizendo:
Está aí um menino chamado Jesus. Jesus está nessa casa, Jesus está aí, Jesus está ali. Vamos trazer isso para o nosso tempo e vamos trazer isso sob uma ótica espiritual. Ora, nós estamos também no caminho da nossa vida. E somos ensinados a andarmos com Jesus. Já não mais o Jesus menino de 12 anos, mas o Jesus ressuscitado, habitando em nós por seu Espírito. E andar com Ele, nesse sentido, quer dizer andar conscientemente com Ele. Porque sabemos que Deus, estando em todos os lugares ao mesmo tempo e nos habitando, Ele está conosco, mas a questão é, nós estamos conscientes sempre de que Deus está conosco? Ou trazendo para a figura de Jesus, porque Jesus dizia, eu e o Pai somos um, e o meu Espírito estará em vocês, trazendo isso para a figura de Jesus, nós estamos conscientes de que Jesus está conosco? Ou estamos distraídos pelas coisas da vida, pelo caminho e por suas circunstâncias, e não temos mais essa consciência, ou de vez em quando somente temos essa consciência, mas na maior parte do tempo não temos a consciência de que Jesus está conosco? E o perdemos de vista, assim como José e Maria o perderam de vista. E não nos preocupamos naquele momento de o perder de vista, porque, bom, se não está conosco, está com alguém do nosso grupo. Como se diz muitas vezes no meio religioso, Ele está no meio de nós, mas não está comigo naquele momento. Mas Ele está no meio de nós, está na coletividade, supomos que assim seja. E aí eles foram procurar Jesus e Ele não estava no meio de nós, Ele não estava na coletividade do grupo, não estava entre os amigos e parentes que caminhavam com eles. E aí a gente se pergunta, será que Jesus está no meio de nós? Bom, se Ele não está comigo, mas está com os outros, talvez não esteja, talvez Ele seja completamente ausente da consciência do grupo do qual eu faço parte. Legal. E aí eles começaram a procurar, bateram de porta em porta. E às vezes isso pode parecer também uma situação que se passa conosco. Vou explicar. Às vezes a gente não encontrando Jesus naquele grupo que estava conosco, onde a gente achava que Jesus estava no meio de nós, mas não estava, nós saímos de porta em porta, saímos a outros grupos, a outras igrejas, batendo e buscando Jesus, batendo de porta em porta. Jesus está aí? Será que Jesus está presente nesta igreja, nesta casa? Será que Jesus está sendo pregado e anunciado aqui? E a resposta que eles receberam durante 3 dias até chegarem no templo foi, não, Ele não está aqui. Aí o encontraram no templo. O encontraram onde estavam reunidos os mestres da lei, os fariseus, os doutores, os sacerdotes. E ali Ele estava interagindo espiritualmente com eles. Mas vejam que engraçado. Maria e José transferiram a responsabilidade para Jesus. Eles o perderam de vista. Mas eles disseram para Jesus, por que fizeste isso conosco? E muitas vezes a gente transfere a responsabilidade de Deus na aparente ausência divina em nossas vidas, porque a gente não prestou mais atenção consciente de que Ele estaria conosco, a gente transfere para Deus a responsabilidade, dizendo, Senhor, por que não estás conosco? Por que fizeste isso com a gente? Porque o Senhor me abandonou quando eu mais precisava. Mas não é Ele que nos abandona, é nós que o perdemos de vista em nossa consciência. Depois Jesus os acompanhou, segue dizendo a história, né? Voltou para eles e voltou com eles para casa. Mas o que eu quero trazer para nós, para reflexão, nessa pequena passagem, nessa digressão que eu fiz, nessa viagem aí que eu fiz, comentando essa passagem é, primeiro, no caminho da vida,
Jesus está com você. Você tem consciência de que Jesus está com você. Você o vê no seu dia a dia, nas outras pessoas, nas oportunidades que aparecem para transmitir os seus ensinamentos, não pregando, mas sim através do seu comportamento, do teu comportamento, da tua atitude. Você o vê presente em sua vida? Você está consciente disso? Você o vê presente no seu grupo? E ele se faz presente no seu grupo através de você, não terceirizando, esperando que ele esteja com os outros. Ah, ele está no meio de nós, se ele não está comigo, deve estar com outro. Você é daqueles que tem essa consciência? E quando, de vez em quando, você sente a ausência, entre aspas, divina na sua vida, você transfere para Deus a responsabilidade e diz, mas Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Ou você se dá conta de que você que o esqueceu, o perdeu de vista. Ou você se dá conta de que é nossa responsabilidade mantermos Jesus sob os nossos olhos e nos mantermos debaixo dos olhos dele, para andarmos juntos. Porque Jesus disse, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Estarei convosco para sempre, em outras palavras, enquanto estamos transitando neste planetinha azul. Essa pergunta que eu fiz assim, dizendo você tem consciência, você se dá conta, você, eu faço para mim também, primeiramente para mim. Eu me dou conta disso tudo? Ou será que eu estou batendo por aí procurando Jesus em outros lugares, esquecendo que Ele está comigo, está em mim, mas eu tenho que ter conscientemente esta consciência mesmo. Então esta é a abordagem que eu queria fazer sobre esta passagem. Eu convido você, se quiser, pensar um pouco sobre isso. E eu convido você a tomar consciência, assim como eu tenho que tomar sempre consciência, de que é importante nunca perdermos Jesus de vista, estarmos andando com Ele e termos a consciência de que Ele anda conosco sempre. Aí o nosso caminho se torna muito mais fácil e se torna muito melhor, muito mais pacificado, muito mais tranquilo, e nós nos tornamos muito mais fortalecidos caminhando com Ele. É isso. Que Deus siga nos abençoando, que sigamos tendo a consciência de que Ele está conosco em todos os momentos. É o que eu desejo, é a minha oração também. É isso. Tchau!